Capítulo 27. Visitando um lugar abençoado. Estava começando a escurecer na colônia Muraquitã. Escutei o som que parecia de uma trombeta. Ouvi uma grande movimentação na colônia. Negros e indígenas se reuniam no centro de uma praça. Então uma jovem chamada Zulia se aproximou de mim. Era uma jovem negra. Ela tinha um penteado enfeitado com búzios. Zulia pegou minha mão e foi logo dizendo: "Vem, moço, vamos lá pra cabana que fica em um sítio onde a gente trabalha. A tua irmã está lá, com a tua tia e outros amigos, encarnados e desencarnados." Então interrompi dizendo: "Só quero saber se Isabel vai com a gente." Então Zulia respondeu: "Não é só a Isabel quem vai, mas todo o grupo que veio com ela. Fica tranquilo, aqui todo mundo se conhece, somos unidos, eu não vou fazer você desobedecer nenhuma regra." Zulia me levou até onde estava Isabel para que eu ficasse mais tranquilo e fomos todos. Fiquei surpreso com a grande migração de espíritos. Éramos muitos, talvez mais de 200 indivíduos, e Zulia me explicou: "Nem todo mundo vai ficar no sítio, muitos vão para os lares das famílias que vão para o sítio à procura de auxílio." "E você, trabalha no sítio?" perguntei. "Trabalho sim, há muito tempo." Zulia respondeu. De repente aquela trombeta tocou novamente. Nós chegamos. Zulia me explicou. Quem tocava a trombeta era um índio Ubiratã, o mesmo que tinha me presenteado com aquela flauta de bambu. As mulheres e as crianças foram para trás daquela casa humilde. Os homens mais velhos entraram e os jovens cercaram a casa, tanto por fora, quanto por dentro. Os jovens indígenas portavam arco e flecha, e assim guardavam a casa, protegendo de forças sombrias. Notei que a casa era protegida por paredes e muros dos mesmos materiais que se usam nas colônias, ou seja, uma casa de matéria sutil estava sobreposta sobre a humilde casa de madeira, bem antiga por sinal, mas muito acolhedora. Decidimos entrar. Já havia muitos espíritos sendo atendidos pelos trabalhadores da casa, e não demorou muito para os encarnados começarem a chegar. Eles ligaram um pequeno rádio com músicas indígenas. Pensei comigo: nossa, que legal, o rádio. Porém Zulia percebeu o que eu pensava e foi logo dizendo: "Sabrá que a gente não veio para isso, esquece o rádio." "Desculpa, amiga, é que eu gosto muito." Não demorou muito para a casa ficar cheia e, para minha alegria, a maninha estava chegando. Ela me viu de imediato. Estava acompanhada de alguns amigos encarnados que trabalham naquele lugar. Então minha irmã disse em pensamento: "Nossa, que bom que você veio. Se der tempo a gente conversa, tá bom?" "Se der tempo?" perguntei. Então minha irmã explicou: "É que eu já vim aqui outras vezes e posso garantir que tem bastante atividade, até mesmo para você, eu acho." Nós estávamos conversando ainda quando dois espíritos se aproximaram da minha irmã. Lembrei deles imediatamente. Era o mesmo casal que estava ao lado de minha irmã quando ela me ajudou com o fenômeno físico do rádio. Lembro que naquele dia a mulher desencarnada me apoiava dizendo que minha irmã poderia confiar em mim. Então me aproximei dos dois e perguntei: "Quem são vocês, amigos?" Os dois me olharam e a senhora se aproximou dizendo: "Boa noite, eu me chamo Airala e já te conheço. É você que não me conhece, pois quando encarnado não podia me ver." Às vezes minha irmã falava da senhora. Ela colocou o braço em volta do meu pescoço e respondeu: "Pode me tratar por você, somos irmãos em Deus. A única diferença entre nós é que a perfeição do Criador não sai do meu pensamento e confio plenamente nele. Você só confiou em si mesmo muito antes de estar preparado para isso. Necessitamos confiar em nós, mas nunca devemos deixar de confiar no Criador, porque tudo o que faz é perfeito. E não se esqueça, o universo tem princípios criados por Deus. Respeitar esses princípios e ter misericórdia de si mesmo e dos que te cercam." E muito simpática ela continuou: "Venha dentro, vai ser bom para o Sadraque conhecer você também." O outro mentor de minha irmã se aproximou de mim e falou: "Olá, meu jovem, que bom que você está aqui. As atividades vão começar, venha comigo, vamos conhecer os trabalhos da casa." Minha irmã sempre falava de vocês, mas não sabia que eram tão agradáveis. Interrompi dizendo: "Só tratamos as pessoas como Cristo nos manda." Dentro interrompeu dizendo e continuou:
Nós somos todos irmãos, filhos do Pai Celeste, se lembrarmos que somos uma família universal e realmente acreditarmos nisso, não haverá desrespeito entre nós. De repente todos silenciaram. Um homem encarnado fazia uma prece. Enquanto isso mulheres negras desencarnadas cantavam uma canção como uma melodia bem suave, enquanto outros desencarnados batiam palmas de maneira tão organizada que parecia um instrumento acompanhando a canção. Luzes brancas e amarelas desciam do alto e duas mulheres desceram com essas luzes. Alguns espíritos se aproximaram de seus médiums, que trabalhavam através da incorporação. Alguns aplicavam o passe, enquanto a nossa tia acompanhada de sua Índia Jandira, que falava através dela pela incorporação, dando conselhos fraternos. Em uma outra sala no fundo da casa, 3 trabalhadores encarnados também recebiam o auxílio dos espíritos. Perguntei a Detro onde estava minha irmã e ele me respondeu: sua irmã continua na sala central da casa ouvindo a palestra. E me levou até lá. De repente para mim já não era mais possível contar os desencarnados. Haviam chegado outros habitantes da colônia Muiraquitã e visitantes de outras colônias. Muitos espíritos estavam sendo atendidos, havia tanto serviço que também fui convocado a trabalhar. Uma senhora negra trocou alguns olhares com Detro, o guia da minha irmã, então ele me disse: amigo Sadraque, quer nos ajudar a trabalhar? Não sei se consigo. Respondi. Detro colocou sua mão direita em meu ombro e disse: não se preocupe amiguinho, a tarefa é simples, não vamos te pedir o que não é capaz de fazer. Tá, então tá certo, eu ajudo. Respondi. A senhora negra se aproximou de mim e se apresentou. Boas noite menino, meu nome é Anastácia, esse homem que está do seu lado vai dizer o que se tem que fazer, fico feliz se nos ajuda. Tá certo Anastácia, te ajudo. Respondi. Então Detro me conduziu para um corredor que havia na casa. O corredor ficava entre o banheiro e uma outra sala. Para os encarnados aquele corredor termina em uma parede, ou melhor dizendo, em uma porta que não é utilizada, mas para nós começa uma escada que nos conduz a outros andares da casa, 2 andares de edificação material e mais 3 andares de edificação etérea. Enfim, fui até o 5º andar onde Detro me mostrou uma espécie de carrinho com várias prateleiras e nas prateleiras havia 200 potinhos com alimentos para os espíritos enfermos. O 5º andar era uma espécie de hospital bem rústico, mas também bem preparado, com equipamentos desconhecidos para os hospitais terrestres. No 5º andar encontrei Zulia e me surpreendi, ela era uma enfermeira daquele lugar. Detro me deixou aos cuidados dela e juntos cuidamos e alimentamos irmãos sofredores. Além da alimentação, Zulia me disse que eles precisavam de um pouco de atenção. Não percebi, mas fiquei trabalhando com Zulia a noite toda. Quando o trabalho acabou o sol estava nascendo. Muitos estavam voltando para a colônia e claro, minha irmã já tinha ido embora. Fiquei um pouco triste por não ter me despedido, mas gostei de ajudar aquela gente e com certeza veria minha irmã em outro momento. Eu estava pensando nisso quando a Irala se aproximou. Ela estava acompanhada do seu amigo Detro, eles nunca se afastavam muito um do outro, então ela se aproximou e me disse: bom dia Sadraque, deve estar cansado da tarefa, Pá Joaquim me pediu para te levar conosco até a colônia Muiraquitã e fico feliz que vá conosco, pois preciso te contar algumas coisas. Eu realmente estava cansado. Ultimamente eu dormia apenas 1 hora por dia, mas sinceramente estava necessitado de mais horas de sono. Então Detro e a Irala foram comigo até a colônia Muiraquitã. Quando chegamos lá Anastácia nos mostrou aonde deveríamos ficar, sim porque Detro e a Irala ficariam comigo. Fiquei feliz em conviver um pouco com os guias de minha irmã. Entramos em uma cabana bem simples, porém muito limpa. Anastácia deu para nós uma fichinha, nesta fichinha tinha nosso nome e uma numeração, o meu número era 14, então Detro me explicou. Já visitei essa colônia mais vezes, então vou te explicar a razão de termos ganhado essa fichinha. É que nessa cabana que vamos ficar tem muitos leitos e você vai ficar na cama 14, eu vou ficar na 13 e a Irala vai descansar na 24 junto com algumas mulheres. Agora vou te levar ao refeitório da cabana já que precisa se alimentar. Então perguntei: Detro, você também vem comigo? E ele respondeu:
Não, amiguinho, não preciso mais me alimentar, apenas vou descansar ao seu lado para que se sinta mais à vontade, mas vai ter que ir ao refeitório sozinho. Só é permitida a entrada daqueles que precisam se alimentar. Vai, irmãozinho, fique à vontade, essa colônia é tão harmoniosa quanto as outras, não precisa ter medo de ficar com pessoas que não conhece. Então entrei no refeitório sozinho. Eu não conhecia ninguém, todas as cadeiras estavam numeradas e logo achei a cadeira 14, não demorou muito para o refeitório ficar cheio, mulheres indígenas começaram a nos servir. Pai José apareceu para que nos sentíssemos à vontade, a comida era gostosa e todos conversavam educadamente, não era um silêncio fúnebre, nem tinha barulho de festa, tudo muito tranquilo. Uma índia que sentou ao meu lado perguntou se eu estava satisfeito e começamos a conversar. Ela perguntou algumas coisas, mas o que me chamou a atenção foi quando perguntou sobre minha relação com minha irmã. Perguntou se nos entendíamos bem. Respondi que sim e ela pareceu ficar mais tranquila. Quando terminei a refeição, ela me mostrou onde deixar o recipiente que eu havia usado e saiu caminhando comigo pela colônia. Ela falava pouco, mas me senti bem com ela. Decidi ouvir os conselhos de Deca e resolvi não ficar tão preocupado. Afinal de contas, eu estava em uma colônia, eu não conhecia aquela índia, mas não me faria mal. Enquanto caminhávamos, o clima ficou um pouco tenso. Vi homens negros indígenas jovens que carregavam algumas gaiolas. Dentro dessas gaiolas haviam homens revoltados e desconfigurados, e a índia me tranquilizou dizendo: "Nós vamos cuidar deles, só tão preso pra não se machuca, nem machuca os outros. Vamos cuidar deles com o mesmo amor que cuidamos de você, só que não dá pra soltar não." Então a índia me explicava aquela situação um tanto desagradável. Um daqueles prisioneiros me reconheceu, e, para ver como o mundo espiritual também é pequeno, ele gritou de dentro da gaiola: "Até aqui tenho que te aguentar, tampinha. Não é justo, suicida, você está livre e eu estou aqui." Aquela boa índia não gostou nem um pouco da situação, ela não queria que eu me sentisse mal, ela olhou bem sério para aquele prisioneiro e me levou dali. Então me perguntou: "Conhece ele, moço?" "Conheço sim, é Genésio." Respondi. Então continuei: "Será que já invadiram o Vale do Choro?" Mas a miranda ainda nem cresceu, então a índia me esclareceu: "Não, lá ainda nós não vai, Jesus disse que se tirar o joio antes da hora o trigo também vai embora. Esse ai nós pegamos fora daquele vale, tava incomodando em uma casa de um irmão encarnado nosso, agora vai ficar aqui até tomar jeito, mas deixa isso pra lá, tem uma dona querendo falar com você." Ela me levou até uma espécie de praça onde a Irala estava sentada em um banco de madeira. A Irala cumprimentou a índia e disse para que cuidasse bem de minha irmã. A bela índia se despediu e a Irala segurou minhas mãos e me convidou a sentar. De repente aconteceu uma coisa que achei estranho. A Irala começou a chorar. Pensei comigo: é um guia chorando. Ela entendeu meus pensamentos e respondeu: "Guias espirituais também amam Sadraque e tenho história com sua irmã, mas tenho provas a cumprir e também uma missão importante na Terra. Os pais que escolhi já se casaram e tenho que reencarnar. Preciso que você caminhe na trilha do amor e da justiça para auxiliá-la no que for possível. Dentro vai visitá-la de vez em quando e durante um tempo trará notícias minhas." Fiquei preocupado, então perguntei: "Então minha irmã ficará sem guia?" Ao passo que ela me respondeu: "Não, amigo, enquanto sua irmã escolher o bom caminho, sempre terá com ela uma equipe de espíritos amigos. Aquela índia que acabou de sair daqui é Potiguara, ela vai ficar no meu lugar, mas sua irmã tem dificuldades de aceitá-la. Elas já se dão bem, mas a confiança que ela deposita em Potiguara não é a mesma que deposita em mim. Sua irmã está acostumada com pessoas comunicativas, então peço que de vez em quando converse com ela e faça amizade também com Potiguara. Se ela ver vocês juntos, a amizade vai fluir mais fácil." "Quando vai nascer?" perguntei. "Nascerei em Israel, na cidade de Jerusalém." Ela respondeu. "Tá lascada." Pensei comigo. A Irala entendeu meus pensamentos e respondeu: "Sua irmã tem a mesma preocupação, porém é uma preocupação desnecessária. Nenhuma folha cai sem o consentimento divino. Eu tenho uma missão a cumprir na Terra. A única que pode frustrar essa missão sou eu mesma se me desviar do caminho."
Ela silenciou, eu gostava de estar com ela. Imagina como minha irmã estava. Durante anos estavam juntos. E a Irala é do tipo de pessoa que sempre tem a palavra certa. De repente me senti muito cansado. Eu havia trabalhado muito e desde que cheguei ainda não tinha descansado. A Irala me levou até onde eu deveria me hospedar. Se despediu e eu adormeci. Não sei explicar, mas uma coisa estranha aconteceu, meu corpo mental se desprendeu do perispírito, não sei como isso acontece, mas aconteceu. Pensei que esse acontecimento fosse uma regra para encarnados, mas vejo que não. De repente senti que me deslocava rapidamente para cima e vi um lugar muito diferente. Ao mesmo tempo que o lugar era todo escuro, tinha pontos muito brilhantes. Então ouvi uma voz que tomava conta de todo o lugar e essa voz me disse: "Este é o espaço, está vendo um pouquinho do universo, contemple as belezas das moradas do Pai Eterno." Queria saber quem estava falando comigo, mas aquela voz vinha de todas as direções e não importava para onde eu olhava, eu enxergava de tudo: globos brilhantes, globos que não brilhavam, enfim, bolinhas e bolonas, mas nada de ver quem falava comigo. De repente tudo silenciou e comecei a ver em minha frente uma luz que estava ganhando forma, de repente outra luz ao lado daquela ganhava forma. Eram dois seres completamente diferentes de tudo que eu já havia conhecido. Mas apesar de serem diferentes eram muito belos. Fiquei com medo a princípio, mas quando se aproximaram de mim percebi que meu medo era infundado. Sentia uma força acolhedora, apesar de me sentir muito pequeno diante deles. Então um dos dois começou a falar: "Vi teus pensamentos, criança, e peço gentilmente que não vulgarize o universo. O espaço não é um aglomerado de feras, é um complexo sistema de planetas, estrelas, galáxias, enfim, coisas que vai compreender melhor com o tempo." Essa voz que eu escutava era a mesma voz que falava comigo há poucos instantes, mas agora eu sabia de onde estava vindo, mas mesmo assim eu a escutava falar por todos os lados. Também naquela situação eu conseguia enxergar por todos os lados, até por trás de mim, sentia coisas que ainda não posso explicar. Quando eu estava na Terra, ou nas colônias, eu conseguia ouvir pelos ouvidos, sentir o cheiro das coisas pelo nariz, enfim, agora sinto e vejo tudo por tudo e por todo lugar. Fiquei um pouco confuso, então aquele ser voltou a me esclarecer: "Criança, você precisa se concentrar. Se você está em seu corpo mental, decida para onde quer olhar e o que quer ouvir, então se manterá em ordem." Fiquei admirado e respondi: "Então posso ver e ouvir só o que quero?" E aquele ser me respondeu: "No seu grau evolutivo ainda não é possível ouvir e ver só o que você deseja, mas nós podemos fazê-lo. Para que conseguisse nos ver, tivemos que ficar mais densos, uma espécie de materialização." Então eu respondi: "Eu entendi algumas coisas, mas quero pedir um favor, não me chame de criança, já sou adulto." Os dois seres riram e se aproximaram de mim e o ser que falava comigo me pegou no colo e disse: "É um adulto para aqueles que você conhece, mas não para nós. Sua estrada ainda é longa, mas com certeza vamos te esperar. Não te amamos só pelo que é, mas pelo que ainda vai se tornar. Para nós é uma criança, porque seu espírito foi criado quando nós já existíamos. Você tem muito o que aprender e sabemos disso." Sinceramente eu queria sair dali, estava envergonhado. Provavelmente sabiam tudo sobre mim e sobre meus erros também, e o ser que estava comigo no colo me disse: "Não sinta vergonha de si mesmo agora, há momentos para tudo, não vou julgar você." Ai, desculpe, não nos apresentamos ainda. Eu sou o Quarian e este ao meu lado é Sanandra. Te levaremos para conhecer algumas coisas, mas antes quero saber de ti se deseja acompanhar-nos. "Sim, eu vou", respondi. "Eles me mostrarão uma constelação que nós na Terra chamamos de Cabeleira de Berenice." Também fomos a uma outra galáxia chamada Andrômeda. Nessa galáxia vi outros espíritos como eles. Então perguntei: "Nesse lugar existem planetas físicos habitáveis?" Então o Sanandra respondeu: "Existe sim, mas hoje não verás nenhum desses planetas, você precisa voltar." E me conduziram de volta para o lugar onde eu estava no começo de nossa conversa. Então Quarian me disse: "Minha criança, já pensou no seu futuro?" "A que futuro está se referindo?" perguntei. E ela continuou dizendo: "Você sabe que um dia terá que voltar à crosta terrestre."
Não quero voltar. Interrompi dizendo. Quarren me abraçou e continuou dizendo. Sinto muito, um dia terá que voltar. Essa lei é do nosso Criador e muito justa. Não há motivos para ter medo. Além do mais, se quiser reparar alguns erros, deve ser pelo caminho da redenção e não da culpa. Falando em culpa, ouça um conselho meu. Muitos irmãozinhos que se sentem culpados, imploram para sofrer as suas penas no corpo físico, mas o Pai Celeste em seu infinito amor prefere um corpo saudável que estenda a bondade a todos que o cercam. Então o Pai te dá duas escolhas: pode sofrer no corpo as penas do suicídio, ou pode nascer saudável, mas terá que servir a muitos. Sua mãe é um exemplo. Nasceu saudável e estendeu suas mãos para ser de tudo um pouco. Enfermeira, mãe, professora. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer. A escolha é sua. Volte com a paz de Cristo. Não esqueça as minhas palavras. De repente acordei com um susto. Eu estava de volta à colônia Muiraquitã, deitado em minha cama pensando naquele sonho tão real. Potiguara, Detro e Airala se aproximaram. Contei a ele sobre a minha experiência. Potiguara me abraçou, enquanto Detro me olhava em silêncio e Airala muito sábia nos disse. Irmão Sadraque, pelo que vejo, tem uma decisão a tomar. Vamos orar para que faça a melhor escolha, para si e para os que te cercam. Eu conheço Sanandra e Quarren, e digo com segurança que deve ouvi-los. Nós pedimos a Deus para que me iluminasse e também pedi proteção à minha família. O sol estava se pondo e nós estávamos de mãos dadas pedindo a misericórdia e a sábia decisão divina. Quem me dera se antes eu tivesse finalizado cada dia com uma prece.